Tá todo mundo falando sobre o novo ETF LFTS11, o ETF que replica a taxa Selic. É sobre ele que eu vou falar nesse vídeo. Prazer, meu nome é Pedro Leite, você tá no Valores da Bolsa, e nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o novo ETF da Investo, que replica a taxa Selic, e quais são os benefícios de se investir nele. Fica aqui comigo até o final, porque eu ainda vou falar os prós e contras desse ETF e, na minha opinião, se você deve ou não comprá-lo. Então chega de enrolação, vamos lá. O LFTS11 ele é um ETF que foi lançado agora, em novembro de 2022, pela Investo, que replica a taxa Selic. Ou seja, ele rende mais do que o CDI, mas com os benefícios de um ETF. Eu vou explicar. Vamos falar primeiro do IOF e do Imposto de Renda, que são os principais. Quando você compra o Tesouro Selic, existem algumas taxas que você é obrigado a pagar. Entre elas está o IOF e o Imposto de Renda. O IOF ele é um imposto que te impede de comprar o Tesouro Selic no curtíssimo prazo, porque ele tem um imposto decressivo nos primeiros 30 dias do investimento. Então, se você comprou o Tesouro Selic hoje e vendeu ele amanhã, 96% do seu rendimento é só de IOF. Contudo, esse valor vai decrescendo dia após dia, até chegar ao 30º dia e você não ter mais que pagar ele. Já o imposto de renda, ele é cobrado na venda ou no vencimento do ativo. Fica com isso aqui na mente. Contudo, ele também é regressivo, começando de 22,5% para os primeiros 6 meses de investimento, mas podendo chegar a 15% se você deixar o seu dinheiro investido por pelo menos 2 anos. E é nesses dois impostos que o novo ETF mais brilha, visto que, investindo no LFTS11, você não precisa mais pagar o IOF, permitindo você de fazer compras do Tesouro Selic por curtíssimo prazo. Mesmo que você fique com um investimento por apenas um dia, o IOF não vai ser cobrado para você. Já com relação ao imposto de renda, é outra coisa, porque em vez de pagar 22,5% e poder chegar a 15% só depois de 2 anos de investimento, dentro do LFTS11 você vai pagar sempre 15% de imposto, independente de quanto tempo você ficou com o ativo. Então você pode ficar com ele durante 2 meses e não precisa pagar os 22,5% de imposto de renda. Sem contar que o LFTS11 não tem vencimento. Mas isso é positivo? Extremamente positivo. Basicamente, se você for investir no Tesouro Selic durante, por exemplo, 20 anos, você vai ter diversos vencimentos ali. E cada vez que acontecer o investimento, você vai ter que pagar o imposto de renda. Agora, se você investir no LFTS11 e você for pagar só quando você vender, isso significa que nesses 20 anos você vai pagar imposto de renda só uma vez. Então, ele não ter vencimento é um ponto extremamente positivo na hora de se investir por longo prazo. Mas calma, calma. Antes de você sair para vender o seu Tesouro Selic e já comprar o LFTS11, tem alguns pontos que você precisa saber. O primeiro, e eu acredito que o mais importante, é que você pode zerar o imposto de renda do LFTS11. É isso mesmo, você pode ficar isento. A primeira coisa que você tem que fazer é se inscrever aqui nesse canal, dar o like e ativar o sininho. Eu tô brincando, você não vai ter o imposto de renda isento, mas você com certeza vai me ajudar muito e eu vou ficar muito grato. Mas agora é sério, o primeiro ponto que você tem que ficar de olho é com relação à liquidez dele. Tem muita gente falando que o LFTS11 é a melhor opção se você deseja criar a sua reserva de emergência, por causa desses benefícios fiscais. Só que a liquidez dele pode vir a ser um problema. Já que ele é um ETF, ele precisa ser negociado na Bolsa de Valores. Então se você precisar desse dinheiro e for vender o ativo, você vai ter que esperar até chegar o horário em que a bolsa estiver aberta. E mesmo assim, se você vender ele hoje, o dinheiro só vai cair na sua conta D+1, ou seja, no próximo dia útil. Então se você vender na sexta, você só vai receber na segunda. Se você precisar do dinheiro do sábado, você tinha que ter vendido na quinta. Em contrapartida, investindo diretamente no Tesouro Selic, se você vender até 1h da tarde, você vai receber o dinheiro no mesmo dia. O segundo ponto que você tem que ficar de olho é com relação à taxa de administração. A taxa de administração desse fundo é de 0,19% ao ano. Muita gente está falando que isso é menor do que a taxa do Tesouro Selic, que é de 0,20% ao ano. Mas tem um ponto muito importante. O Tesouro Selic ele tem uma isenção de até R$10 mil. Então, se você tiver R$10 mil investidos no Tesouro Selic e R$10 mil investidos no LFTS11, você vai ter que pagar a taxa de administração apenas no LFTS11, de 0,19%. Já no Tesouro Selic, você não vai pagar nada. Em suma, você deve analisar muito bem a sua situação para ver se compensa ou não comprar o LFTS11. Se você, por exemplo, está querendo fazer sua reserva de emergência, talvez investir diretamente no Tesouro Selic seja a melhor opção para você. Claro, nada aqui nesse vídeo é uma recomendação de compra ou venda de ativos, mas em geral não seria ideal de você comprar o LFTS11 para reserva de emergência, considerando que se acontecer uma emergência agora, você precisa do dinheiro quanto antes, e a liquidez de bolsa pode vir a ser um problema. Em contrapartida, se você está procurando um investimento para fazer a sua reserva de oportunidade, ou seja, o dinheiro que vai ficar guardado para caso apareça alguma oportunidade na Bolsa de Valores, o LFTS11 pode ser sim um belo investimento.
visto que a liquidez de bolsa de D+1 não vai ser um problema para você poder comprar os seus ativos. Tudo bem, mas então o que é que eu acho sobre esse novo ETF LFTS11? Eu acredito que ele seja uma ótima alternativa para o curtíssimo prazo e para o longuíssimo prazo. Se você procura um jeito de investir no Tesouro Selic para menos de 30 dias, por exemplo, o LFTS11 é a melhor escolha que você pode fazer, já que a isenção de IOF vai permitir que você tenha pelo menos alguma rentabilidade. Agora, para o longuíssimo prazo, quando você não tem pretensão de vender esse investimento, o LFTS11 apresenta ser uma oportunidade melhor do que o Tesouro Selic, já que ele não tem vencimento. Então você só vai pagar imposto de renda quando você decidir vender, e não toda vez que acontecer um vencimento. Agora, com relação à reserva de emergência, como todos estão falando, eu não acredito que o LFTS11 seja a melhor escolha. Por causa da liquidez, investir diretamente no Tesouro Selic pode ser melhor. Mas outro ponto que você deve ficar de olho é com relação à taxa de administração. Dependendo de quanto você for investir, a isenção de R$10.000 do Tesouro Selic pode te ajudar muito. Então sempre faça contas para ver qual que vai valer mais a pena para você. Cada caso é um caso e deve ser analisado como tal. Mas sem dúvida, esse novo ETF é uma novidade aqui para nós. E aí, o que você achou nesse vídeo? Então já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo meu. Aqui eu posto vídeos sobre investimentos e economia de uma forma simples e fácil. Eu vou ficando por aqui, até a próxima.